O Novo Testamento. Se você abrir o índice de uma Bíblia, verá duas grandes coleções, o Antigo e o Novo Testamento. A palavra testamento se refere a uma parceria de aliança, que é do que tratam essas duas coleções. Elas contam uma história épica e complicada da aliança de Deus com Israel e com toda a humanidade. O Antigo Testamento é chamado de Tanar na tradição judaica. É uma coleção unificada de 39 textos israelitas que foram escritos ao longo de mais de 1000 anos. Por outro lado, os 27 livros do Novo Testamento surgiram num período de 30 a 40 anos. Todos eles foram escritos pela primeira geração de seguidores de Jesus. Desde o início, as comunidades cristãs começaram a reunir e ler esses textos com o Antigo Testamento como uma história unificada que leva a Jesus. O Novo Testamento começa com 4 livros narrativos que, em conjunto, são chamados de o Evangelho. Eles contam a história da vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré como um anúncio de boas novas. Eles são seguidos por um 5º trabalho narrativo, chamado Atos dos Apóstolos. Aqui, o Jesus ressurreto dá uma tarefa aos apóstolos, uma palavra que significa enviados. Eles são nomeados como representantes de Jesus para espalhar suas boas novas em todo o mundo antigo. Depois de Atos, vem uma coleção de cartas dos apóstolos. Foram escritas para oferecer ensino e orientação para as comunidades de seguidores de Jesus, as igrejas. Existem 13 cartas conectadas ao apóstolo Paulo e não estão organizadas na ordem que foram escritas, mas da mais longa à mais curta. Depois tem a carta aos Hebreus, escrita por um colaborador próximo aos apóstolos, mais anônimo. Depois temos as cartas de Tiago, Judas, Pedro e João. 2 eram irmãos de Jesus e 2 estavam entre os seus primeiros seguidores. O último livro do Novo Testamento é o Apocalipse, uma carta a 7 igrejas que revela uma palavra profética de desafio e conforto a todos os seguidores de Jesus. Então, esses são os livros do Novo Testamento. Mas do que falam? E como eles se conectam ao Antigo Testamento para formar uma história unificada? Pense assim. A Bíblia é uma longa narrativa épica com vários movimentos ou atos. O Antigo Testamento relata a primeira série de atos que te dão tudo o que você precisa para entender a história que se segue. Os temas centrais e o conflito do enredo são organizados em padrões de enredo. E no Novo Testamento, eles são retomados e nos levam ao clímax da história em Jesus. Deixa eu te mostrar o que eu quero dizer. O primeiro ato é sobre Deus e toda a humanidade. Deus fornece um lindo templo em forma de jardim para os humanos, criados para governarem o mundo com ele. Mas os seres humanos são tolos. Caem em uma tentação obscura e se rebelam contra a sabedoria de Deus. Então acabam exilados no deserto, onde começam a matar uns aos outros. Eles constroem cidades que espalham seu egoísmo e opressão, levando à grande cidade perversa da Babilônia. Mas Deus ama o mundo e os seus habitantes tolos, então promete um resgate com a chegada de um novo ser humano que destruirá o mal que nos levou à autodestruição. O próximo ato da história bíblica é sobre Deus e Israel e desenvolve os temas e padrões do primeiro ato. Deus chama uma nova humanidade para deixar a Babilônia rumo a uma terra que é como um incrível jardim. Abraão, Sara e seus descendentes, os israelitas. Deus promete que, por meio dele, sua bênção será restaurada a todas as nações. Com certeza, estes são os novos seres humanos que estamos esperando. Mas os israelitas repetem a rebelião da humanidade contra Deus, construindo as suas próprias cidades violentas que levam à autodestruição e a outro exílio na Babilônia. Mas Deus sustenta a sua promessa de que o novo ser humano virá da linhagem de Abraão. Será um sacerdote rei que agora terá que resgatar Israel e a humanidade da Babilônia para restaurar a bênção de Deus para o mundo. Veja como esses 2 atos seguem o mesmo padrão. O segundo ato é uma versão mais longa e violenta do primeiro, explorando a trágica condição humana. Mas também destacam a promessa de Deus, que é desenvolvida no próximo ato, os profetas e os poetas do Antigo Testamento. Os profetas acusaram Israel e todas as nações de sua maldade e anunciaram que o próprio Deus viria trazer o dia do Senhor e libertar o seu mundo da Babilônia. Ele faria isso por meio de um sacerdote rei, prometido, que vai sofrer como um escravo e morrer pelos pecados de Israel e de toda a humanidade.